Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos! E vamos começar mais uma Top Live Saúde. Sempre, fazendo um agradecimento mais que especial ao Laboratório Palma. E também hoje eu vou falar aqui para vocês, vou fazer uns agradecimentos muito especiais. Olha, gente, esse chazinho é divino, que a gente encontra lá na Virtuosa. É uma dica super legal para você que está fazendo aí uma dieta e quer perder alguns quilinhos, então já sabem. E agora a gente vai chamar a nossa convidada, que é a doutora Simone, que já está aqui. Oi, Carla. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Pontualíssima essa doutora, chiquérrima. Deixa eu ver se aqui fica bem. Tá bom aqui, Carla? Tá, tudo certo, tudo ótimo. Onde é que você está, em casa ou está no consultório? No consultório, terminei ainda agora. Nossa. Aí eu resolvi ficar aqui. Senão eu ia me atrasar. Não ia dar. Imagina, pontualíssima. Olha só, vamos só esperar um pouquinho o pessoal chegar para a gente começar o nosso bate-papo poderoso de hoje. Você que manda. Inclusive tem muitas perguntas, né? Já até passei para a doutora Simone dar uma olhada. E a gente até vai ter que conversar, né, doutora Simone? Porque assim, a gente recebeu muitas perguntas que não são sobre a Covid. Então a gente vai fazer uma outra live para responder essas outras perguntas. Porque Sim, hoje a gente vai responder mais essas específicas. Sim. É um prazer sempre estar aqui, Carla. Obrigada pela oportunidade da gente conversar sobre um tema super importante na atualidade. Quem não passou ainda não conhece alguém que tenha tido Covid, não é verdade? E é uma preocupação geral de todos. Ninguém quer ter, alguns já tiveram. Então é muito importante que a gente converse sobre o assunto, até para esclarecer o que muitos ainda pensam, que precisam ficar em casa esperando ter falta de ar. E hoje em dia, depois de um ano aí de pandemia, e depois de bastante estudo, bastante atendimento, a gente já sabe que foi mudada essa orientação, né? Já não faz mais isso. Hoje em dia a gente orienta as pessoas que aos primeiros sintomas procurem o médico, procurem o atendimento de saúde, não fiquem em casa esperando piorar, né? É uma coisa muito importante de falar. Com certeza, já estamos recebendo até uns elogios aqui, ó. Renato Pinheiro falou assim que a melhor médica dermato do sul do mundo. Bom, até a entrevistadora que é fã dela, né? Então imagina, né? Imagina. Então, doutora Simone, inclusive você já teve Covid, né? Já. Eu fui premiada, se a gente pode brincar que isso é um prêmio, né? Eu peguei logo no início da pandemia. Eu acredito que quando eu fui dar a última aula no último congresso presencial da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no início de março do ano passado, eu voltei e uns dias depois eu comecei com aquela dor de garganta que é meio estranha, me sentindo meio estranha, diferente. E eu acabei fechando o consultório, porque a orientação que a gente tem numa pandemia, num quadro gripal, se você tem uma síndrome gripal, você se afasta. Porque não tem como saber, e no início a gente não sabia nada mesmo. Então, o que que era? Estava com resfriado, estava com Covid, estava com H1N1, que é outro vírus, estava com influenza, que é gripe comum. Então, como eu não sabia, eu conversei com alguns amigos e eles disseram, olha, a orientação é você se isolar. E assim eu fiz. E uma questão de um dia ou dois depois, o governador fez o primeiro lockdown. Mas eu fiquei em casa e a gente não sabia nada, né? Nada, nada, nada. Então, assim, eu tive, acho que muita bênção de Deus e muita sorte de não ter tido um quadro grave. E depois eu descobri que algumas medicações que eu já usava, de rotina, porque desde os 18 anos de idade eu tenho problemas de saúde. Então, algumas medicações que eu já tomava rotineiramente por outros motivos me protegeram.
né? E eu não sabia, então acho que foi uma bênção mesmo. Hoje em dia, depois de muito estudo, nessa época eu comecei a estudar para tentar entender o que estava acontecendo com o mundo inteiro. Tenho família em Portugal, na Espanha, muitos amigos na Itália, então eu ficava apavorada com o que estava acontecendo lá na Europa e pensava, meu Deus, quando vier para o Brasil, vai morrer todo mundo, né? Vai ser uma tsunami. Eu ficava apavorada, juro para você, eu chorei muito ali em fevereiro, porque eu via o que acontecia na Itália e eu falava com meus amigos, meus parentes lá em Portugal, inclusive tem uma prima que é médica, trabalha como se fosse posto de saúde aqui. E ela estava trabalhando horrores, e assim, a coisa estava feia, né? Aí eu pensava, o que vai acontecer com o Brasil? Mas foi diferente aqui. A gente viu alguns focos emergindo em alguns pontos, e agora é que nós estamos realmente no olho do furacão aqui no sul, né? Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul. Agora que a coisa apurou mais com essas novas variantes do vírus, então a coisa ficou muito mais gente doente ao mesmo tempo e um verdadeiro colapso no sistema de saúde, porque é impossível, em qualquer lugar que seja, no mundo, é impossível você conseguir tratar todos a nível hospitalar ao mesmo tempo. É impossível. O Reino Unido, que é considerado padrão ouro em termos de atendimento de saúde, não deu conta. Não tem como dar conta de todos ao mesmo tempo. A gente vê isso no mundo inteiro. Então, por isso que a gente tem que fazer essa prevenção, né? Sim, o ideal mesmo é fazer a prevenção. Então, a Organização Mundial de Saúde orientou desde o início, nós usamos as medidas de barreira, né, que são as medidas tipo máscara, usamos as medidas de higiene, que é lavar as mãos e evitar as aglomerações. E evitar a aglomeração é realmente muito importante, porque a gente sabe que a transmissão do vírus, ela é feita quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse. A gente necessita de uma espécie de um vaporzinho, né, que quando a gente fala, sabe quando tá frio, que a gente fala e vê aquela Sim. fumacinha? Sim. Então, aquilo ali é como se fosse um spray que a gente coloca para fora, tem pequenas gotículas de saliva. E quando a pessoa está contaminada com o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid, a pessoa elimina o vírus através dessas gotículas de saliva, né? Faz esse aerossol com o vírus. E é através desse aerossol com o vírus vivo, viável, se eu estiver próxima, eu posso aspirar esse aerossol quando eu respiro o ar, ou as gotículas podem cair na minha boca, no meu olho, então ocorre a infecção. Então é bem importante que realmente a gente evite a aglomeração, porque não tem como na aglomeração você não aspirar o aerossol de uma pessoa que está perto. Imagina se aqueles shows que a gente adorava, né? Ficar ali no gargarejo, todo mundo acumulado ali para ver o seu cantor preferido, ali o aerossol é enorme. Então, se tiver uma pessoa contaminada, quem está perto vai aspirar aquilo ali, entendeu? Por isso que a gente fala tanto, não aglomera, não aglomera, principalmente lugares fechados, né? Porque vai ter esse aerossol. Da feita que o vírus não está mais no aerossol, da feita que ele caiu sobre a superfície, no início se pensava que ele ficava muito tempo viável nas superfícies, né? E eu me lembro que eu dizia, meu Deus, se no metal ficar não sei quantos dias, a gente está morto, porque como que você não vai passar a mão num corrimão de uma escada? É uma coisa que você faz nem presta atenção. Enfim, hoje em dia já se sabe, tem vários estudos sobre transmissibilidade, viabilidade do vírus nas superfícies. E o próprio CDC americano, eu tenho uma amiga que é brasileira, infectologista, e mora lá em Washington, trabalha no CDC americano. E essas dúvidas eu tirei com ela no ano passado, uma pessoa maravilhosa, que é a Denise Garrett. E ela falou, não, ele não dura todo esse tempo nas superfícies, né? Então, isso já está publicado na literatura. Então, ele precisa realmente, para ter uma viabilidade de ser transmissível, ele precisa desse aerossol. Então, o que a gente realmente tem que tomar cuidado
é essa junção de pessoas, né? Então, quando se fala assim, ficar distante, 1 metro, 2 metros, 1,5 metro, porque as gotículas de saliva, quando a gente fala, vão até um certo ponto, né? Mas não vão até 3 metros, né? Não tem aquelas pessoas que ficam brincando de... tem os menininhos que ficam brincando de escarrar. Você não consegue escarrar tão longe, entende? É a mesma coisa, para entenderem, de uma forma mais, né, popular. Então, assim, essa coisa de... na superfície, o que você tem que ter mais cuidado é aperto de mão, por exemplo. Infelizmente, apertou a mão, tem que lavar a mão, porque você não sabe se aquela pessoa acabou de tossir, né? E tá com a mão contaminada, pega na minha e eu levo no rosto. Isso não é tão comum de acontecer. O mais comum mesmo é a transmissão assim, através de gotículas de saliva com o ar. Esse aerossol é que faz a coisa acontecer. Ele é necessário. Legal, Simone. Inclusive agora na Páscoa, né? Porque imagine como que vai ser. Tem pessoas que são teimosas, ainda não acreditam, né? Oi. Escutou? Tá. Não, eu tava não. falando. Inclusive agora na Páscoa, né? Porque tem pessoas que são muito teimosas, né? E, por exemplo, até para gravar a gente tem que ser à distância, né? Então eu acho que tem que se cuidar muito. Sim. As pessoas vão precisar se cuidar, não tem jeito, sabe? Enquanto a gente não conseguir instituir tratamento para as pessoas, para a maioria das pessoas doentes, deveria ser todas as pessoas doentes deveriam ser tratadas, é a minha opinião particular, mas não é de todos, infelizmente. E algumas pessoas não procuram, ou algumas pessoas até não aceitam os tratamentos, mas enfim. Todas as pessoas deveriam ser tratadas, deveria ser feita a profilaxia. Eu acredito na profilaxia medicamentosa. Os meus pacientes passam por aqui, eu ofereço, só não leva a receita quem não quiser. E as pessoas... você sabe, né? Eu ofereço, eu preconizo, e assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que vai atrás e estuda. Antes de eu falar para você, eu já estudei, eu já procurei, eu já me convenci, senão eu não faço, né? E o que eu digo para você, eu estou fazendo também. Então, eu penso que enquanto a gente não conseguir tratar as pessoas doentes da maneira adequada, não conseguir fazer uma profilaxia adequada, medicamentosa, métodos de barreira, higiene, e conseguir vacinar a maior parte da população, que vai demorar muito ainda, até que a gente consiga isso. Porque você, veja, não é só aplicar a vacina. Você precisa vacinar a pessoa, são 2 doses, as que vêm para nós são a Coronavac e a da AstraZeneca, são 2 doses, e você precisa que a pessoa faça o que se chama soroconversão, ou seja, a pessoa precisa fazer o anticorpo IgG contra o vírus que foi injetado no corpo. Acontece que a eficácia da vacina é em torno de 50%, a Coronavac, ou seja, alguns vão fazer IgG, outros não. E como que a gente vai saber? Entende? Então você tem que vacinar a grande maioria da população e depois alguns que têm condições financeiras vão lá fazer o exame no laboratório, porque é particular, para saber se viraram a IgG ou não. E nós vamos ficar nisso aí. Entende? Então, você pensa comigo, tem que vacinar a grande maioria das pessoas e a grande maioria das pessoas tem que fazer IgG. Aí o vírus não tem aonde replicar. Porque vamos voltar no começo. O que é isso, afinal das contas? O vírus, assim como qualquer outro ser da natureza, ele só precisa sobreviver. Ele só quer um lugar onde ele possa replicar para poder viver. E ele é um vírus de RNA, não é de DNA. Então, ele só replica dentro das células. Aí ele precisa de um hospedeiro. Esse hospedeiro, no caso, sou eu. Ele entra em mim, ele usa as minhas células, ele usa o núcleo das minhas células para replicar o RNA dele e poder fazer novos mini-vírus, novos filhinhos, vamos dizer, para poder sobreviver. E daí ele sai de mim e vai para uma outra pessoa e faz a mesma coisa. Então, na verdade, se você pensar, nossa, esse vírus, a gente chama ele de tudo, né? Vírus disso, vírus daquilo, tem uma... Esse bichinho horrível. Esse bichinho horroroso. Mas, enfim, se você pensar como
um biólogo que estuda os seres da natureza, ele só precisa Ó, a viver. gente tem até a participação de um aqui, viu? É, É o nosso então, vereador Bruno Hartmann. então assim, ele quando entra no organismo da pessoa, ele só quer replicar, ele só quer sobreviver. Porém, ele provoca uma doença que é imunotrombótica. O meu sistema imunológico reage de uma maneira a ele que ocorre uma bagunça bem grande lá dentro e ocorre a formação de trombos. Então, acaba se tornando um quadro inflamatório grave, se não for tratado, pode ser extremamente grave e pode evoluir para óbito. Então, o que a gente preconiza é, aos primeiros sintomas, procure seu médico e vamos fazer tratamento. Eu nunca vi doença nenhuma que você diga que não é para tratar, né? Qualquer doença que você tenha, você procura o médico e pede tratamento. Você quer melhorar? Qualquer gripe, qualquer resfriado, você quer que passe. Acontece que este é um pouco, não, é muito diferente dos outros. E, na verdade, a gente está aprendendo ainda, né? Tem muita coisa para a gente aprender. Isso mesmo. E hoje a gente tem aqui algumas perguntinhas, doutora Simone, de alguns jornalistas e alguns amigos seus também. Então, Vamos ver podemos já começar? Começar uma sabatina. Vou começar a sabatina, porque era grande a lista de perguntas. Olha só, até a doutora Nalete falou assim, hoje eu vou participar da live, olha só. Ela tá que aqui bom! também. Beijo, Ana. A Carmen Pilate, olha, muita gente bacana entrando aqui, olha. Então vamos para a primeira Ana pergunta. Nalete tem me ajudado muito, Carla, com os pacientes de Covid. Ela é uma médica intensivista, tem muita experiência em terapia intensiva e com pacientes graves. E a gente tem tido alguns pacientes em casa que às vezes não tem como internar e precisariam estar na UTI. Então você não faz ideia o que a gente tem feito em casa é inimaginável para quem não é da área de saúde. Nem para mim. Não, eu nunca pensei que eu fosse ter que fazer, montar um mini hospital dentro da casa da pessoa. E a doutora Nalete me ajuda muito, muito mesmo. Minha gratidão a ela. Que joia! Então, ela está aqui no grupo e logo ela vai ser uma das convidadas para a gente fazer uma Top Live Saúde. Então, vamos para a primeira pergunta. Olha só, pode um paciente com Covid apresentar erupção urticariforme sem quaisquer sintomas respiratórios, tosse ou febre? Essa pergunta é de Curitiba, da Shirley Venturella. Pode. Não é o mais comum, mas pode. Os últimos estudos sobre as erupções cutâneas, as manifestações cutâneas da Covid, tem-se que a Covid ela é uma doença que tem predominância respiratória. Mas existem casos, não é a maioria, existem casos em que a pessoa começa com uma erupção cutânea e depois ela acaba desenvolvendo algum outro sintoma, ou tosse, ou febre, ou dor no corpo, e acaba tendo, às vezes, não obrigatoriamente, o suave nasal positivo do RT-PCR para a pesquisa do coronavírus, do SARS-CoV-2. Então, sim, é possível. Mas, na maioria das vezes, o que a gente vai ver são outros sintomas e a erupção cutânea associada. Ou no início, ou ali pela segunda, terceira semana. Eu tive, Carla. Eu tive erupção. Eu tive uma erupção urticariforme, foi ali pela terceira semana e me chamou a atenção que era uma coisa muito estranha, que começava no final do dia e dava uma coceira miserável que não havia o que passar. Mas pense na coceira. E você olhava a pele, não tinha nada. Mas você começava a coçar e começava a levantar aqueles vergões, sabe? Então, assim, terrível. E era mais... alguns pacientes dizem que tem esse horário, como eu tive, outros dizem que não. Era mais à tarde para a noite. E eu fiquei, acho que, não lembro mais, uma semana, não lembro. Que é o que a literatura fala hoje em dia, sabe? Que pode aparecer nesse período, terceira semana, e pode durar ali 5, 7 dias. Depois sumiu. E algumas pessoas têm, e algumas pessoas vêm aqui no consultório por causa das lesões cutâneas.
né? E às vezes a gente acaba diagnosticando a COVID. Uhum. Então tá, respondida então a pergunta. Agora vamos para a próxima. São poucas, Simone, eu separei bem pouquinhas, não deixei todas Tá aquelas bom, lá. 40 mais ou menos. Eu deixei a doutora Simone apavorada hoje. É que eu coloco essas perguntas na caixa de perguntas do Instagram, e daí vem tudo ali, né? É, Então, vê que o Instagram tá bombando, pelo menos. que bom. Doutora Simone, olha só. Quais as lesões de pele mais comuns em crianças causadas por Covid? A doutora Juliana Nardelli está perguntando. Então, nas crianças, a gente vê, às vezes, eu não sou pediatra, mas tem descrito na literatura, algumas lesões que são nas pontinhas dos dedos, dos pés, das mãos. Isso se viu no início da pandemia, ali na Itália, começaram a descrever essas lesões em adultos também, que são lesões como... Sabe quando a pessoa congela o dedo na neve, que fica aquela Sim, coisa roxa? sim. Então, mais ou menos assim. Aí você começou a perguntar, será que isso aqui é da virose ou será que isso aqui é de alguma medicação que a gente usa? Alguma coisa assim. E se chegou à conclusão que eram algumas complicações de formação de trombos nos pequenos capilares das extremidades, formação de trombos ali. E se começou a descrever. Aí, além disso, você pode ver também, não é tão comum, mas existe erupções tipo como se fosse catapora, a varicela. Então, a gente chama erupções variceliformes, pequenas bolinhas. E o que se vê mais, embora não é tão comum, a manifestação cutânea. E aí ela ocorre em torno de 20% dos pacientes. A erupção urticariforme é o que a gente vê mais. Mas tem esses outros, e qualquer vermelhão na pele, que tem a suspeita de ser quadro viral, a gente tem que excluir que seja Covid. Tanto em adulto quanto em criança. Hoje em dia, no meio da pandemia, você tem que excluir. Nossa, até isso, então. Até isso. Uhum. Tá bom, mais uma perguntinha aqui da doutora Lisiane, ela é médica oncologista de Blumenau. Inclusive, ela tá na Top Society desse mês, viu? As lesões de pele devidas ao uso do EPI durante a pandemia, quais os cuidados e como prevenir? Olha, os EPI que ela está falando, os equipamentos de proteção individual, são as máscaras, as luvas, a touca, os face shield, que são aquele escudo, né, transparente. Então, se você passa um dia inteiro, por exemplo, eu aqui não preciso tanto, porque eu não tenho uma janela enorme, deixo aberta. Agora, no inverno, isso começa a complicar. Mas, por exemplo, se eu estiver dentro de uma UTI, que é um lugar fechado, e que eu sei que os pacientes estão contaminados, uma UTI COVID, eu sei que os pacientes estão contaminados e com uma carga viral elevada, que são pacientes mais graves, eu sou obrigada a ficar toda paramentada. E as pessoas que usam as máscaras, as N95, elas chegam a fazer uma marca aqui, né? Então, vocês devem ter visto umas fotos que no início da pandemia, principalmente lá na Europa, o pessoal ficava muitas horas, não tinha gente suficiente para trocar os plantões, então começava a fazer marca. Porque o que acontece? Você ficar muito tempo com aquilo, vai roçando a pele, vai fazendo atrito. E outra coisa que a gente vê é que a gente coloca a máscara e fica falando, e aquilo sobe e desce. Máscara é comum, né? Sobe e desce, vai roçando. Então, eu no início lembro que eu fiz algumas lesões aqui, né, de atrito, parece um eczema, acne de vez em quando eu faço aqui no queixo, porque você fica falando e vai criando um microambiente ali de bactéria, de saliva, que não deveria existir. E aquilo volta tudo para o teu rosto. O que a gente vê também muito, e que eu sofro bastante, é a história da luva. Você tem que lavar muito a mão, calçar a luva tem talco, mesmo que você use luva que não tem talco, ela é de látex ou ela é de nitrila, mas aquilo vai machucando a mão. Então, o que você pode fazer? Com relação às máscaras, o ideal é, entre um paciente e outro, às vezes eu vou ali no banheiro e tiro um pouquinho, entendeu? E hidrato o rosto. E quando eu vejo que está começando a querer fazer alguma lesão, eu já trato a lesão. Então, às vezes eu faço um corticoide local de baixa potência, no eczema, ou trato a acne. E vamos indo porque, na verdade, eu não estou retirando o agente que causa, certo?
eu vou continuar usando o EPI. Então, dizer que vai curar, não vai. Só quando acabar a pandemia que a gente parar de usar. E com relação às luvas, as orientações são, sempre que você lavar as mãos, secar bem. Evitar colocar a mão úmida na luva, porque aquilo vai macerar a pele, sabe? Então, secar bem a mão, bem sequinha, aí você coloca na luva. Tirou a luva, lavou a mão, secou, o ideal é hidratar. Pode parecer, mas eu vou passar um creme e já vou lavar a mão de novo. Sim, é o que dá para fazer. Então, eu tenho creme do lado da torneira ali da pia, eu tenho creme aqui na minha gaveta, eu tenho creme no carro, eu tenho creme... É o jeito, entendeu? Mesmo assim, o que vai acontecendo? Eu perdi as minhas digitais. Não passa em lugar nenhum de biometria, sabe? Tá terrível, tá super lisinho. E isso aí não tem o que fazer. Porque a gente vai continuar usando, vai continuar lavando excessivamente a mão, vai continuar passando álcool que irrita a pele, que faz eczema. Então, o que a gente pode fazer, já que a gente não vai remover o agente causador do problema, é minimizar o problema através de hidratação, né? Porque eu estou removendo uma barreira natural da pele com essa lavação excessiva, com álcool. Então, o que eu posso fazer? Hidratar. Hidrata o rosto. Vai diminuir, não vai resolver, tá? Infelizmente, resolver só quando acabar a pandemia, a gente não precisa mais desses EPI o tempo todo. Ok. Mais uma perguntinha aqui do doutor Diogo, ele é nutrólogo em Florianópolis. Quais os tratamentos dermatológicos podem auxiliar na queda de cabelo após Covid? Essa é boa. Vocês não imaginam o tanto de queda de cabelo que a gente tem no pós-Covid. Olha, eu mesma posso dizer assim, eu falo, meu Deus, eu entendo minhas pacientes quando elas dizem eu vou ficar careca. Porque a impressão que você tem é realmente que a coisa vai... os cabelos estão se jogando da cabeça, né? Você passa a mão, cai. Tem cabelo na roupa, tem cabelo no chão, tem cabelo na escova. Você lava o cabelo, sai aquele monte de cabelo, você fica apavorado. Então, assim, imagina, a dermatologista pensa isso, imagina os pacientes, né? Então, eu vi assim, o cabelo se jogando, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Então, o que a gente vê na pós-Covid, uma queda de cabelo, que a gente chama eflúvio telógeno. A maior parte dos cabelos passa para a fase de queda. E cai assustadoramente mesmo. E isso se deve ao quê? Ainda está se estudando, tá? Mas parece que é por todo o estresse oxidativo que acontece dentro do organismo com toda a inflamação que o vírus promove. Então, tem uma inflamação que o vírus promove, tem uma resposta imunológica que eu tenho que fazer. Isso tudo gera muito estresse oxidativo e acaba refletindo no cabelo. E o cabelo cai realmente, ele volta. Mas ele cai. Ele é nutrólogo, ele provavelmente está perguntando sobre ou nutracêuticos ou suplementação. O que eu faço quando o paciente chega? Primeira coisa, se é uma história de Covid muito recente, eu vou ver como é que está toda a parte inflamatória dele. Tá? Então eu peço hemograma, proteína C reativa, às vezes até dedímero. Hoje veio uma paciente aqui e até o dedímero já estava normal. E aí eu vejo essa parte inflamatória, se já está bem ou se ainda tem algum problema. E eu sempre peço algumas coisas para ver se tem, por exemplo, déficit de vitamina B12. É muito comum aqui na região da Serra que as pessoas tenham deficiência de B12 porque a gente não come muito peixe, não come muito frutos do mar. Então, a nossa alimentação já tem uma base pobre de B12. Então, é muito comum. Hoje eu peguei uma, quando eu falar, ele vai entender. 66 ela tinha de B12 no sangue, o mínimo no laboratório. Eu falei, meu Deus, como é que você tá de pé? E ela, não tô sentindo nada. Eu disse, não tá, mas o teu organismo não tá bem. Então, assim, tem que fazer a suplementação. No caso dela, tem que repor. As vitaminas a gente não fabrica, né? A gente tem que botar para dentro através de comida, através de suplementação. E eu sempre vejo como está o zinco, eu vejo a parte hormonal, principalmente se for uma mulher menopausada. Eu vejo como estão as reservas de ferro do organismo, então peço ferritina, para a gente ver.
Às vezes a pessoa tem anemia, a mulher menstrua, geralmente a mulher está sempre cuidando da alimentação, quer perder 1 quilinho, 2, então acaba restringindo determinados alimentos. Então, o que a gente faz é uma investigação laboratorial para ver se precisa repor algum nutriente, algum mineral, alguma vitamina, e trata o eflúvio telógeno em si. Se a pessoa já tem antes algum quadro de queda de cabelo, por exemplo, a paciente já tinha uma alopecia androgenética, que é a calvície, né? Vulgarmente conhecida como calvície. A mulher não fica calva, careca, ela fica com o cabelo mais ralinho, mais fininho. Então, se ela já tinha, ou eflúvio telógeno, aquela falha vai aparecer mais. Daí ela fica desesperada. Então, o que a gente fala? Vem e trata para recuperar esse cabelo. Tá? Então, a gente entra com medicações locais, com medicações orais. E algumas pacientes precisam fazer essa suplementação de vitaminas e a reposição de minerais. Quando a coisa é muito acentuada, tem que ser feita intramuscular ou endovenoso, depende da substância. Que às vezes, se você for, por exemplo, essa paciente que veio hoje, se eu for fazer só por boca, vai demorar demais para melhorar, entende? Então, a gente tem que realmente fazer intramuscular, outras coisas que tenham uma entrega mais rápida para o organismo. A gente consiga fazer uma dose de carga, que a gente chama elevar mais rapidamente no sangue aquela substância que está faltando. E algumas outras pacientes não tem nada de alteração nos exames de sangue que a gente encontra, e só tem realmente a queda de cabelo, também, foram quadros leves. Então a gente entra com substâncias que normalmente o dermatologista usa para tratar a queda de cabelo, e às vezes suplementa com nutracêuticos que vão fortalecer o fio. O pessoal adora biotina, né? Usa bastante biotina. Então, ele, como nutrólogo, deve ter mais ou menos a mesma linha também de pensamento. Com certeza. Olha, temos aqui até a doutora Priscila Palma também está entrando aqui. Mais uma perguntinha, olha só. Quanto à harmonização facial, pessoas que fizeram preenchimento com ácido hialurônico podem tomar a vacina COVID? As pessoas que fizeram o preenchimento, sim. E o que tem relatado na literatura é reações no local do uso do preenchedor após a aplicação da vacina Moderna. A gente não está usando ela aqui no Brasil. A Moderna, ela é uma vacina que é de RNA modificado. Não é a que a gente está usando aqui. Tem relato de uma reação que ocorreu no preenchedor, no local do preenchimento, após a aplicação dessa vacina. Na verdade, Carla, qualquer vacina que a gente tome, é raro, mas pode fazer reação no preenchedor. Eu, há muitos anos atrás, tive uma paciente que ficou o diagnóstico ponto de interrogação se era relacionado à vacina da gripe que ela tinha feito antes. Ela fez um preenchimento com um outro profissional em outro estado e ela mora aqui e ela me procurou. Então, o que aconteceu ali? Ela fez um edema enorme no local do preenchedor, a gente acabou tendo que usar corticoide oral, antistamínico. Graças a Deus deu tudo bem, deu tudo certo, não precisou medidas drásticas, mas ficou o ponto de interrogação. Foi uma reação por causa da vacina ou não? A gente não sabe bem por que acontece isso, mas pense que as reações elas são individuais no corpo de cada um. E quando eu coloco o preenchedor à base de ácido hialurônico, o ácido hialurônico do preenchedor ele é feito em laboratório a partir de bactérias, é sintético, é biologicamente compatível, a gente tem ácido hialurônico no corpo, mas mesmo assim ele é uma substância que eu estou colocando ali que é diferente, vamos dizer. Então, quando eu faço a vacina, eu mexo com todo o meu sistema imune. E pode que o sistema imune vá e ache que aquele produto é estranho. E ataque aquele produto. Então, é mais ou menos isso que acontece, mas olha, não é regra não, tá? Não é regra. E só tem descrito na literatura após a aplicação desta vacina que eu falei. Não é a Coronavac, não é a da AstraZeneca. Porém, o que eu oriento aos pacientes? Fez a vacina hoje,
Vamos esperar um mês para a gente fazer o preenchimento, né? Deixa eu ver se tem alguma reação vacinal ou não. Para quê? Não tem pressa. Ou então, se aplicou o ácido hialurônico hoje, não vai fazer vacina amanhã, entendeu? Então é uma questão de você se programar, né? Uhum. O ácido hialurônico, o preenchimento, ele é um procedimento eletivo, eu marco o horário para fazer. Então eu posso programar para fazer com uma certa distância da aplicação da vacina. E caso, né, alguém tenha alguma reação, procurar o dermatologista que implantou o produto para saber o que está acontecendo. Mas, assim, até o momento, desconheço nenhum dos dermatologistas meus amigos, pelo menos aqui de Santa Catarina, também no Brasil, desconheço que haja relato de reação desse tipo com as que estão sendo usadas no Brasil, tá? Se houver, eu falo, mas até agora não houve. Legal. Agora temos a participação da jornalista Rosilene Bejarano de Joinville. Ela está perguntando aqui: como o dermatologista pode aprender e contribuir até o limite da pandemia global Covid? Olha, eu vou falar por mim. Eu estou atuando na pandemia. Pergunta de jornalista. Estou fazendo a minha parte dentro do que eu acho que é correto. Eu acredito no acolhimento precoce dos pacientes. Eu acredito no tratamento com as drogas antivirais disponíveis, que eu nem vou falar o nome, porque senão é capaz de derrubarem a live. Mas Nossa, eu acredito... é desse jeito o negócio. Tá desse jeito. Nada de censura. Então, assim, ó, eu acredito, eu utilizo e eu creio que toda doença deve ser tratada e que toda pessoa tem o direito de receber tratamento, assim como tem o direito de recusar. Eu pergunto se o paciente quer, entende? O meu pensamento é meu, eu não posso impor nada a ninguém. Então, o que eu vejo de absurdo são as imposições de proibição, como foi feito no Rio Grande do Sul. Então, até onde o dermatologista pode atuar, por mim, em tudo. Por mim, o dermatologista pode fazer tudo. É só uma questão de querer, porque, afinal de contas, somos médicos. Ponto. Né? Então, é uma questão de querer, é uma questão de estudar, é uma questão de se envolver, é uma questão de fazer. Cada um vai escolher seu caminho. Eu não critico nada, não critico quem escolhe fazer A ou B. Eu acho que cada um tem sua verdade e eu respeito as colocações dos meus colegas. Eu vou falar por mim. Eu faço, você sabe que eu tenho no meu passado uma formação em clínica médica e em nefrologia, que é a parte renal. Eu trabalhei muitos anos com terapia intensiva. Eu gosto de estudar essa parte. Eu escolhi ser dermatologista num momento em que não havia toxina, não havia preenchedores, era só pereba mesmo. E eu escolhi fazer dermatologia. E eu comecei com essa coisa da estética, ela veio ao longo da minha formação. Eu fui aprendendo, fui errando. Então, com a Covid, o que aconteceu comigo? Eu voltei a estudar e voltei a usar toda a parte de clínica, toda a parte de nefrologia, porque tem também acometimento renal em quadros graves. Fui estudar coisas que eu não usava mais, de equilíbrio ácido básico. Então, assim, o que eu faço? Eu estudo, eu leio, e se eu não sei, eu pergunto. E eu tenho vários colegas que me ajudam, eu já falei aqui. Então, eu acho que é uma questão de bom senso e boa vontade, sabe? Até onde você pode ir, o céu é o limite. E o que eu faço, eu digo sempre, não é para mim, é para todos nós. Porque, na verdade, cada pessoa que você auxilia a melhorar é uma pessoa que volta para o mercado de trabalho, é uma pessoa que consegue sustentar sua família. Porque você não faz ideia do auê que vira uma família quando todos estão adoecidos. Vira um auê, Imagino, porque nossa. ninguém trabalha, ninguém faz nada. E quem cuida de quem? A mãe está lá doente na cama e tem dois para cuidar, dois pequenininhos para cuidar. Ou então, o pai está desempregado e a mãe está trabalhando, para de trabalhar, mas o dinheiro que ela tem, ela compra dinheiro, ela compra remédio para todo mundo da casa, menos para ela. E eu falei, olha,
você é uma boa esposa e uma ótima mãe, e você precisa também se tratar, senão não vai dar certo. Resultado final, ela ficou péssima, quase teve que internar, graças a Deus não precisou. E os outros ficaram bem. Por quê? Porque ela se sacrificou em prol dos outros. Mas por que ela fez isso? Porque não tinha dinheiro para todo mundo. Então eu penso, vamos melhorar esse caos todo de, de falta de saúde, de estresse físico, estresse orgânico, de quebra econômica. As pessoas estão ficando desempregadas, tem gente que está ficando sem comida. Né? Então, vamos melhorar isso oferecendo esse acolhimento para as pessoas, que é um acolhimento precoce. Nos primeiros dias de sintomas, procure o tratamento, porque ele existe. Alguns dizem que não existe. Existe, digo para vocês, existe e funciona. E ninguém é obrigado a nada. Se quiser, tá aí. Se não quiser, tudo bem. Legal, olha só. A Bernadette do Spa Biuel diz que quer te conhecer pessoalmente, do tanto que eu falo, viu? Olha só, e ela tá aqui. Ela tá perguntando aqui. Existe relação entre as patologias da pele, como vitiligo e demais doenças autoimunes relacionados ao coronavírus? O que a gente tem visto é alguns casos pós-Covid abrindo vitiligo. Não é muito comum, mas já vi relato de colegas. E alguns casos pós-coronavírus eu já atendi com aparecimento de alopecia areata, que é aquela queda de cabelo que faz rodinha, e com piora de alopecia areata. Então a pessoa já tinha uma lesão de alopecia areata antes e houve uma piora muito grande após a Covid. Houve até com um colega que ele entrou no grupo, eu nem conhecia, mas quando eu vi a foto que ele postou lá, eu entrei no privado dele e disse assim, vem cá, você precisa de um dermatologista. Só que ele não mora aqui, daí eu encaminhei ele para uma outra colega na cidade onde ele mora, que eu falei, menino, tem que tratar isso aí. Mas cheio de lesão, cheio. Então, assim, teria que entrar com injeçãozinha no local, sabe? Não era uma coisa que bastasse eu fazer uma teleconsulta. Aí eu encaminhei ele, a colega está tratando e ele disse que está melhorando. Mas por que que isso acontece? É uma outra história para a gente estudar. Talvez seja tanto pelo estresse oxidativo que o vírus causa no organismo, como pelas alterações do nosso sistema imunológico que ele provoca. Eu penso que seja nessa linha. Só que ainda precisa ser estudado. Legal. Mais uma perguntinha aqui, bem básica. A luz do sol pode matar o Covid? Olha, vamos voltar para aquela explicação inicial. O vírus... Ela não estava no começo, doutora Simone. O vírus da Covid, ele precisa... Aí depois ela vai voltar e vai olhar lá a nossa... Vai ter que voltar lá e assistir o começo. O vírus da Covid, ele precisa do aerossol para estar viável, para ser transmitido. Então, assim, vamos supor que eu tenha uma aglomeração e esteja um sol lindo e maravilhoso. Tem sol, mas o aerossol vai estar lá, entendeu? Uhum. Eu não sei se o que ela quer dizer é que, se de repente eu estiver exposta ao sol, o vírus morre. O vírus precisa do aerossol das gotículas de saliva, para ser transmissível, entendeu? Para a transmissibilidade dele. Então, seja dia, seja noite, evite aglomerar. Com certeza. Mais uma perguntinha aqui da jornalista Juliana Paz. Ela está perguntando que questões importantes a Covid levantou sobre o manejo atual de pacientes com doença cutânea. Acho que você já tinha respondido essa, né? Eu acho que já, mas que a gente, no início, pensou que o dermatologista ia ficar extremamente tolhido no trabalho, sabe? Até surgiram uns artigos que sugeriam que a gente não trabalhasse, era uma coisa louca. Depois a gente começou a desenvolver protocolos de atendimento
as sociedades dermatológicas, americanas, europeias, começaram a desenvolver protocolos de atendimento. Então, se você vier aqui no consultório, você sabe, né? Tem todo um ritual de entrada, de saída, de uso de álcool, de propé, de touca, de máscara. O paciente faz um procedimento, a gente oferece uma máscara limpinha para ele, porque eu acabei de furar o rosto, né? E cuidados quando a gente faz procedimentos que a pessoa vai ficar sem máscara, né? Então, a gente tem que saber como proteger o pessoal que está trabalhando e como proteger o paciente, né? Porque o paciente pode estar contaminado sem saber. E está naquele período de incubação, um dia, 2 antes dos sintomas, ele não sabe que ele está doente. E a gente sempre tende a deixar a janela aberta para fazer uma aeração boa, porque se houver vírus no aerossol, ele é levado embora. Com a aeração do ambiente. Tá? Então, no início, até com relação ao sol que ela comentou, se propôs que houvesse lâmpadas de UV, ultravioleta no teto dos consultórios, uma coisa assim. Depois chegou à conclusão de que não era necessário, ainda bem, porque senão a gente vai botar ultravioleta no consultório e vai ficar meio complicado. Que daí a gente vai gerar alguns cânceres de pele, né? Então é meio complicado. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Mas, na verdade, não. O que se preconiza é, deixa a janela aberta. O problema maior é quando está frio. Quando está frio é bem complicado. Eu, às vezes, deixo a janela aberta, vou atender na outra sala, deixo essa aqui a janela aberta aerando, daí eu volto para cá, daí ligo a estufa. Então fica um auê, mas é o que a gente consegue fazer para arejar e trocar o ar aqui. Uma pergunta bem interessante aqui, olha só. Maquele Borges, ela está perguntando, eu tenho uma dúvida, quantas roupas, quanto tempo o vírus fica nela? Não, é só você lavar que ele morre. Não é assim. Volta a história do aerossol. É necessário o aerossol para que ele seja transmissível. Ele tem que estar vivo e no aerossol para que você aspire ele, respire, ou que ele caia, a gotícula de saliva em você, na mucosa, nos olhos. Na roupa, você basta botar ela para lavar. Ele não vai sobreviver a água, sabão, água morna, não vai sobreviver. E da fita que ele cai na superfície, é que ele perde a viabilidade dele dentro de pouco tempo. Então, ele não é aquela coisa que a gente pensava antes, meu Deus, eu tenho que tirar a roupa com cuidado, sabe? Não é bem assim, tá? Então, o negócio é evitar aglomeração, evitar. Outra pergunta aqui da jornalista Maristela Brits, de Floripa. Me sinto muito fraca, não consigo ficar em pé por muito tempo. E já tem 3 meses que tive o Covid. O que devo fazer para recuperar as minhas forças? Olha, o que ela está comentando, a gente chama de síndrome pós-Covid. É uma coisa que a gente está aprendendo. Mas a síndrome ainda não é fácil. É uma das minhas grandes preocupações. Eu tenho estudado isso. E o que ela está relatando é uma das queixas mais frequentes no pós-Covid, que é a fadiga. A pessoa pode, depois de qualquer quadro viral, pode desenvolver esse quadro de fadiga, mas na Covid é bem frequente. Às vezes a pessoa tem quadros leves e fica com fadiga um tempão. O que eu sugiro para ela? Ela tem que procurar um médico que gosta de estudar isso nessa linha, né? Depois, se ela quiser contactar através de ti, a gente descobre quem que pode auxiliar a ela lá onde ela mora, porque a gente vai ter que, como eu comentei antes, tem que fazer uma geral no organismo, ver o que aconteceu com ela, se ela tem alguma complicação em algum órgão, como é que foi o quadro dela de Covid, para a gente ver se tem alguma alteração, por exemplo, a B12 dela tá boa, ela tá com decício de ferro, o cortisol dela matinal, como é que tá? Tá baixo? Ela ficou com alguma hipossuficiência de adrenal? Como que tá o SDA dela? Então tem várias coisas várias perguntas que a gente tem que se fazer, mas o fato é, a fadiga é terrível, a pessoa fica extremamente cansada, sem vontade de fazer as coisas, e não é preguiça, tá? Não é. Porque às vezes a pessoa fala para mim assim, doutora, eu não sou preguiçosa. Eu sei que você está realmente se arrastando. Então, o que eu tenho feito eu trato com a linha de nutrientes, né? Uma maneira de conversar com as células é oferecer nutrientes para elas. Então, eu uso
vitamina C, complexo B, alguns antioxidantes naturais que a gente tem no organismo, a gente pode colocar para dentro, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, alguns fitoterápicos como a cúrcuma, algumas substâncias como o PQQ, que vão estimular a formação de energia dentro da célula. Esse é um tema maravilhoso, dá para a gente fazer uma live só disso, porque maravilhoso para estudar, não para quem tem, né? Para quem tem, não. Mas as pessoas se queixam muito de fadiga, de perda de memória, alteração do cognitivo, tontura, e fadiga e perda de memória é o mais comum. Sabe? Tem um monte de coisa que pode aparecer. E a queda de cabelo, né? Também recebo muito em função de ser dermato. Mas olha, às vezes a pessoa vem aqui e me diz assim, estou extremamente cansada. Uma paciente veio fazer toxina. Minha paciente já disse, estou tão cansada, tão cansada. E eu comecei a conversar com ela e ver o que tinha acontecido e tal. E conversando e vendo para trás a história dela, ela tinha tido Covid e não tinha se dado conta. Porque ela tinha tido contato com uma parente, essa parente positivou 2 dias depois do encontro delas e avisou. E ela teve lá um arranhãozinho na garganta, uma coisinha à toa, assim, que ela não deu muita bola, entendeu? Eu fiquei meio ruimzinho no dia 2 e tal. Passou. Ela nem tchum, entendeu? Fez um quadro bem leve. O que acontece com ela, mais ou menos, umas 3, 4 semanas depois? Ela veio aqui fazer toxina. E aí eu mando voltar com 1 mês para reavaliar, né? Quando ela voltou, ela falou assim, eu tô tão cansada. Então já fazia mais de 1 mês que ela tinha tido a Covid. Eu não sei o que está acontecendo. Aí eu conversei com ela, percebi isso, disse assim, acho que tu tiveste Covid. Vamos fazer tais e tais exames. Para encurtar a conversa, ela abriu um quadro de hipotiroidismo, que ela tinha um TSH, que o máximo ali é 5 nos laboratórios, estava em 76. Eu não sei como o pobre coitado estava de pé, entendeu? Então ela disse assim, eu tô tão cansada de 10, tá mesmo. Aí eu liguei para um amigo meu que é endócrino, que agora está cuidando dela, e disse, olha, eu quero começar a reposição para ela, porque ela está realmente se arrastando, não quero esperar, né, que ela vai ainda consultar e tal. Só que eu tenho receio de entrar com uma dose elevada do hormônio e ela ter efeitos colaterais, por exemplo, taquicardia e tal. A gente não pode chegar e dar de supetão assim, que às vezes não dá certo. Aí ele me orientou, não, faz assim, dá um pouquinho aqui, dá um pouquinho amanhã e tal, e fala para ela me procurar em tal horário que eu já vou vê-la. E realmente ele fechou o diagnóstico. Era pós-Covid. Então a Covid fazia alterações endócrinas. Ela não tinha nada. Tá? Dizia assim, ela já tinha hipotiroidismo? Não. Ela até falou assim, parece que uma vez eu tinha aquele que era de ser alto. Eu falei, olha, os exames que eu tenho teus aqui, hipotireoide sempre foi normal. Então ela não tinha nada. E o que aconteceu? O vírus fez uma bagunça lá na glândula dela, na tireoide. Então a gente tem descrições já em literatura de alterações endócrinas pós-Covid, alteração de suprarrenais, que a gente investiga quando a pessoa está com fadiga, alteração de tireoide, e por aí vai. Tem um monte de coisa que esse vírus pode fazer. Legal. Então, doutora Simone, a gente está quase finalizando, mas eu tenho uma pergunta aqui do Macedo, jornalista, diretor da TV Litoral News. Complicada. Vamos lá. Diante do atual cenário, a quem devemos culpar por tantas mortes por falta de vagas em hospitais e UTIs? Eu acho que culpar é uma palavra pesada, né? Eu vou dizer o que eu penso. Eu penso que se você tratar precocemente as pessoas com as drogas que estão sendo demonizadas, infelizmente, mas que são drogas antigas, que têm 70, 50 anos de utilização, que eu sei qual é a indicação, qual é a contraindicação, qual é a farmacodinâmica, qual é a biodisponibilidade, por onde que ela é excretada, qual é a interação medicamentosa que ela vai fazer com a medicação que a pessoa já utiliza. Se você oferecer a possibilidade de tratamento nos primeiros dias de doença com essas drogas, você diminui muito
a quantidade de vírus que está replicando no organismo da pessoa. E ela vai caminhar para uma outra fase da doença com menor carga viral. É claro, dependendo do organismo, vai evoluir mal, sim. Se eu for uma pessoa que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem problemas de coração, que é obesa, essas pessoas elas já têm dentro delas um quadro inflamatório prévio. Ou seja, o organismo delas já é inflamado, entende? E aí o vírus apenas encontra uma situação favorável para fazer bagunça. E faz mais bagunça ainda do que já está. E se nós formos pensar, a grande maioria das pessoas hoje em dia está nesse estado desmetabólico. Porque come errado, porque não faz exercício, a nossa alimentação é extremamente processada, industrializada, a gente come pouca fruta, pouca verdura, pouca fibra. Então, se você for olhar, o geral está assim. Então, o vírus encontra, a pandemia do vírus encontra uma pandemia de obesidade, uma pandemia de pessoas sedentárias, entende? A maioria está metabólica. Então, o vírus encontra um meio favorável para crescer e algumas pessoas, sim, vão evoluir com quadros graves. Algumas pessoas, sim, independente do que a gente faça, vão a óbito. Mas a minha crença, baseado no que eu estudo e baseado na minha prática, é: se você oferece a possibilidade de tratamento inicial e um acolhimento desse paciente para que ele seja acompanhado, para que ele seja visto, para que ele seja medicado com estas medicações que têm ação antiviral, sim, não há milagre. Nós não vamos curar, porque nós sabemos que não há nenhum remédio que mate vírus, infelizmente. Não mata. Ele diminui a replicação. Ele diminui a quantidade de vírus dentro do organismo. Agora, se a pessoa me procura já na fase inflamatória, que a quantidade de vírus já até diminuiu, talvez um pouco, depende da pessoa, mas ela já tem uma inflamação, a tal da tempestade de citoquinas, às vezes o que eu tenho para oferecer para ela, fora do hospital, não é o suficiente. Às vezes, realmente, aquela pessoa precisa de uma veia pega. As veias ficam muito difíceis de ser pegas, às vezes periféricas, por causa da inflamação nos vasos. Então, às vezes, você precisa realmente de um acesso central, que a gente chama que são aquelas veias maiores, né? Você precisa de volume de soro para colocar naquela pessoa. Você precisa, às vezes, realmente entubar e ventilar. E isso não pode ser feito em casa. Não tem como ser feito em casa. Eu até montei em alguns pacientes, parecia um hospitalzinho, mas é tipo assim, quem que é a enfermeira? É a esposa. Quem que é a ajudante? É ninguém. Entendeu? Então são umas coisas malucas. Quem que é o plantonista? Sou eu. Eu, e eu, e eu, e eu. E o plantão não acaba nunca. É uma coisa altamente estressante que eu vou te dizer, Carla, é por Deus que a pessoa sobrevive. O que que eu quero? Eu quero evitar que chegue nesse ponto. Entende? Eu quero evitar. Eu sei, não vou conseguir com todos. Eu sei que não. Eu tenho plena consciência, depois de todos esses anos de medicina, eu tenho 30 anos de formada. Até uma coisa de falar, né? Meu Deus, tô ficando velha. A gente Mas nem falou no começo, porque já tinha conversado já outras lives, né? E nem falamos sobre isso. Então, depois de 30 anos de medicina, eu vou te dizer, eu acredito que realmente você tem a sua senha e quando chamam, você embarca e acabou. Não tem o que se faça, você vai, entendeu? Mas eu penso também que eu posso minimizar o sofrimento da pessoa e que ela tem que ter dignidade até para morrer. Então, como que você vai deixar as pessoas sem atendimento? Eu penso que todos têm que ter o direito de serem tratados. E todos têm que ser acolhidos da melhor maneira que for possível. O acolhimento que eu falo é alguém que te procura para perguntar como é que tu tá, se tu tá precisando de medicação, se tu tá precisando de comida. Porque a pessoa fica isolada, sozinha. Entende? Às vezes a pessoa não falou, tua amiga, levantar da cama. E aí? Eu já fiquei sozinha doente.
uma vez quando eu estava na residência em São Paulo. É muito triste, eu lembrava da minha mãe dizendo, nossa, que saudade quando ela vinha tirar minha temperatura e ver se eu estava bem. Entende? Eu não tinha ninguém que fosse numa farmácia comprar um remédio antitérmico para mim. Tive que eu mesma melhorar um pouquinho, levantar, sair no frio e ir lá. E o que acontece com as pessoas com Covid? É igual? É pior. É muito pior. E elas ficam extremamente cansadas. E a mídia coloca uma coisa, tipo assim, você pegou Covid, você vai morrer. Não é. Calma, calma. Respira, calma. Tudo tem salvação. Vamos ver o que podemos fazer e vamos acreditar que sim, é possível. Covid tem tratamento, sim, para quem quiser. Quem não quiser, eu respeito. Eu acho que cada um tem sua verdade. Eu não sou a dona da verdade. Eu respeito meus colegas que são contra e eu acredito que cada um encontra seu caminho e vive aquilo da maneira que acha mais, que acha melhor. Mas o que eu não vou culpar A nem B, mas eu gostaria muito que os gestores de saúde olhassem com muito carinho para isso que eu estou falando, porque não é para mim, é para todos. Se a gente entrar com esses cuidados precoces para a pessoa, fizer esse acolhimento, menos pessoas vão precisar do hospital, mais pessoas vão estar trabalhando e a nossa economia vai girar. Porque senão vai quebrar e vai chegar em todos, mais cedo ou mais tarde. Inevitavelmente. A gente já está vendo isso acontecer. Então, o que a gente precisa é restaurar a nossa paz e a nossa qualidade de vida. O que é mais importante na vida se não ter qualidade para viver? Se você não tem qualidade, de que vale a vida? Com certeza. É isso aí, nossa, foi maravilhosas as dicas da doutora Simone. Ao teu colega jornalista, eu não vou fazer comentários que me coloquem em saia justa, até porque eu tenho colegas aqui e eu respeito a posição deles. Sim. E nós nos damos super bem e eu quero evitar constrangimentos para ambas as partes, ambos os lados. Porém, quem me conhece sabe que desde o início eu trato. Quem me procurar, eu trato. E eu penso assim, cada um é livre para escolher o seu caminho. Assim como eu tenho colegas que são livres para dizer não. Ok, eu respeito. E olha, nos damos bem, não tem problema nenhum, continuamos trabalhando. Entendeu? Inclusive, sério? Ele quer uma entrevista exclusiva para a TV. Ele Tá falou bom. aqui. Olha só. Perguntas que eu fico em saia justa de treino. Ele falou assim, ó. Ele falou assim que ele conheceu você no Super Cap de Ouro junto comigo. Nossa, faz tempo. Nossa! Quantos 10 anos faz de cara? Nem sei. Faz muito tempo. Não sei, perdi a conta dessa, mas tudo bem. Foi maravilhosa. Foi muito legal aquele prêmio da doutora Simone. Foi mesmo. Olha, mas tem aqui, ó. Olha que comentário lindo da Karen aqui. Ela falou: doutora Simone é maravilhosa, cura o corpo e a alma de seus pacientes. É verdade, isso mesmo. Eu acho que isso mesmo. Porque o que a gente percebe, Carla, é que os pacientes que adoecem com a Covid, eles ficam extremamente inseguros, pensando que eles vão morrer, sabe? Então, esse acolhimento faz parte também, ligar, falar, às vezes só dar um telefonema para dizer calma, porque a pessoa às vezes está, nossa, pirando com alguma coisa que aconteceu, e você só ligar já dá um aconchego no coração, sabe? E assim, eu acho que só quem passou por doença é que sabe o quanto isso é importante. Eu tive problemas de saúde, eu comentei no início, desde os 18 anos, e eu acho que isso me fez ver o paciente de uma outra maneira, porque eu, sendo paciente, eu olhava meus professores da faculdade, e eu internada, e eu dizia assim, é melhor ficar daí desse lado do que aqui. Né? E então eu tenho imagens de dentes assim muito grandes, porque na verdade eu estava deitada, né? E eu não gostava de olhar o teto branco. Tanto que eu não gosto de teto branco. Eu tenho uma coisa com parede branca, com teto branco, porque me traz lembranças dessa época, em que eu passei com bastante problema, eu tive bem pertinho ali de me chamarem a senha, entendeu? É verdade. É que não era a hora, então, tipo assim, fica,
fica aí que tu ainda tem coisa para fazer. Mas eu acredito piamente nisso e eu acho que isso me ajudou muito a olhar com um pouco mais de carinho para o paciente, entender quando ele mira na batatinha, quando ele dá chilique, porque eu passei por isso, entende? Então, eu acho que foi uma forma, assim, de eu acolher melhor os pacientes. E isso é muito importante. Eu gostaria que todos os meus colegas médicos fizessem esse acolhimento, nem que fosse para ligar e dar uma palavra de conforto. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo mesmo, porque é muita gente para atender. E quando a gente vê à meia-noite, meu Deus, não falei com fulano, Senhor, e agora será que tá bem? É assim, sabe? É uma coisa louca. Mas eles sabem que, na medida do possível, eu boto minha secretária ali, passa uma mensagem pro fulano, passa uma mensagem pro fulano, pergunta se tá bem, se tem alguma coisa, como é que estão os remédios, não sei o quê. Porque é muita gente, não dá tempo de fazer isso para todos. Mas os que estão, assim, precisando mais, eu procuro ficar meio plantão mesmo, sabe? Porque é a maneira que a gente tem de ajudar. Não tem outra maneira. E quando eu fiz medicina, eu tinha 16 anos quando eu decidi fazer a faculdade. Eu não sabia se eu ia ser bailarina ou médica. Ai, que bailarina linda que ia ser. Minha professora de balé foi nos meus 25 anos de formatura, aí ela falou assim, eu perdi minha bailarina, mas foi por um bom motivo, queridinha. É uma amada. Já tá com 70 e tarará, mas tá linda. Parece que, nossa, ela não envelhece. E aí, eu me lembro que quando eu fui escolher a medicina, eu vi uma menina que fazia balé comigo, era um pouco mais velha, hoje em dia ela é dermato também lá no Pará, bem boa. E ela falou assim, que ela ia fazer para ajudar as pessoas a ficarem melhor. Aí eu falei, eu quero fazer isso também, entendeu? Isso é legal. Imagina, isso é legal, eu tinha 16 anos, eu vou fazer isso também, isso aí, entendeu? Por que você fez medicina? Para ajudar as pessoas a ficarem melhor. Então, é o que eu acredito, sabe? Então, assim, fazer o que você acredita, acho que é extremamente importante. Porque cada um dentro da sua verdade. Essa é a minha. Doutora Simone, para a gente, então, finalizar, Alice Martins está perguntando aqui aonde fica o seu consultório. Aqui em Lages, ele fica no edifício Seca, na rua Coronel Córdova, 458, sala 613, no sexto andar. Perto do colégio ali, dos dois colégios, do Bom Jesus e do Santa Rosa. Legal. Então a gente vai ficando por aqui, né, doutora Simone? Gostaria que você deixasse aqui a sua mensagem final para a gente encerrar. A minha mensagem final vai ser que agora nós necessitamos de união da parte de todos os trabalhadores de saúde, nós precisamos de união em torno de todos os que estão necessitados e precisamos ter fé e esperança. Esperança de que a gente consiga lidar com essa doença, que realmente é melindrosa, é traiçoeira, às vezes corre de um jeito que a gente não quer. E eu acredito que com bom senso e com boa vontade de cada um, pensando que realmente eu possa auxiliar o meu próximo, que o meu próximo possa ser tratado como eu gostaria de ser, se fosse comigo, se você tiver em mente isso, já um pouco de empatia, sem balelas, você realmente vai conseguir fazer a sua parte. E se cada um fizer a sua parte, a gente chega lá. Mas fica um trabalho de formiguinha, né? Eu faço um trabalho de formiguinha, mas um dia a gente monta um formigueiro, né? Então, vamos lá, que as formiguinhas são tão pequenininhas e elas conseguem carregar quantas vezes maior o peso delas, né? Eu me lembro quando eu era pequena, eu ficava olhando aquelas formiguinhas carregando as saúvas, né? Que a gente chama, que são aquelas maiores, carregando folha. E eu ficava olhando aquela trilha de formiguinhas e falando, nossa, como é que ela consegue carregar esse pedaço de folha que é bem maior que ela? E depois eu descobri, né, como é que é a história das formigas. Então eu penso que o meu trabalho é de formiguinha, mas a gente consegue montar um formigueiro, é só reunir. E a formiguinha dá conta de um peso enorme, né? Então a formiguinha dá conta de muito mais do que ela pensa que dá. Então é uma mensagem de união, de fé e de esperança. A gente não pode esmorecer, sabe? Quando eu penso que
nossa, não dou conta, vou desistir, me vem assim duas palavras na cabeça: paciência e perseverança. E eu disse, tá bem, vamos continuar. É o que a gente precisa fazer. Então tá, vamos lá. Que linda reflexão, doutora Simone. Gratidão mesmo. E agora Eu te agradeço, e a gente tem que marcar mais uma live para todas as perguntinhas que ficaram sim, aqui. tá bem. 50 perguntas, não é brincadeira. Olha, gente. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né, doutora Simone? Obrigada a todos, com certeza. Muito obrigada mesmo. Essa live vai ficar guardada aqui no GTV e aguardamos vocês para a próxima live, que vai ser a semana que vem, no dia 5 de abril. Obrigadão. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.